Olá, 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 família! Sejam todos muito bem-vindos. Mais um dia, a mais uma live. Que Deus te abençoe aí nessa manhã, onde você quer que esteja, né? Deixa eu já anotar o tema da live aqui, antes que a... Fala, Filipão! Que honra, meu irmão, ter você aqui. Que honra! Live. Um salto para o próximo nível. Gente, um salto para o próximo nível. Muito bom. Olha só, hoje a gente vai falar sobre the next level, né? O próximo nível, o seu próximo nível, mas eu não quero trazer uma abordagem aqui coach, né? Eu não acredito muito nisso e a gente tem que entender um pouco sobre a diferença de você atingir um próximo nível dentro de uma seara espiritual, dentro de uma caminhada com Deus, né? E você, enfim, né, atingir de uma forma errônea, talvez, uma forma que vai te arrebentar no meio do caminho. Então a escolha é nossa, né? Nós escolhemos. Eu estava lendo aqui no Salmos 1, né? Já vou começar aqui pra gente já começar na live de hoje. Ó, você que tá chegando agora, quer convidar alguém, manda o aviãozinho aqui para 2, 3 pessoas, tá bom? Pra gente poder iniciar a nossa live. Mas o Salmos 1, ele fala assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e a sua medida a sua lei, e na sua lei, né, na lei de Deus, medita de dia e de noite. Aí vem o versículo 3, ó. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, vou repetir mais uma vez, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha só, quando a gente quer crescer, quer melhorar como ser humano, quer prosperar, quer avançar na vida, né? Existem duas formas. Ou você, né, vai por um caminho que talvez você enxerga sendo correto, você passa ali, acaba passando o carro na frente dos bois, né? Você acaba não tendo tanta paciência, né? E aí, se a gente for olhar para a Bíblia mesmo, a gente vai ver que todas as pessoas que tiveram pressa, elas acabaram perdendo ali, atrasando a promessa, né? Enfim, trocando os pés pelas mãos. Então nós vamos falar aqui hoje sobre 3 pontos que eu acho importantíssimo, né? Para você que está querendo dar um salto aí pro next level, pro próximo nível, mas com uma abordagem um pouco mais espiritual da coisa também, para que você tenha a paciência também, tá? Que é uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje. Mas o primeiro ponto aí da nossa live de hoje é obediência, né? Eu não vejo ninguém na Bíblia ou construindo algo realmente gigantesco sem ter uma certa obediência, tá? A Deus. Então eu tô falando aqui para quem já tem uma vida espiritual, para quem não tem, recomendo que você tenha, tá? Por quê? Toda vez que a gente obedece, a gente tende a destravar o próximo nível, tá? Eu vou repetir. Toda vez que a gente obedece, a gente tende a destravar o próximo nível. Abraão, ele vai para um outro nível. Ele vai para um outro nível de intimidade, de relação com Deus ali, quando ele recebe talvez a missão mais dura da vida dele, que foi sacrificar Isaac. Era o filho, era a promessa que ele sempre esperou. E Deus fala com ele: olha, você vai sacrificar Isaac. E ali era um teste realmente que Deus estava fazendo com Abraão para ver qual era o tamanho da fé dele. Qual que era o tamanho da fé dele? Então Abraão obedece, né? Porque no coração de Abraão, ele já tinha sido sacrificado. Então no coração de Abraão já tinha sido sacrificado. E aí ele vai para o próximo nível ali. Ele literalmente, você pode ter certeza no que eu estou te falando, Deus realmente, ele mudou de patamar ali, porque ele foi obediente. Então toda vez que a gente olha para a Bíblia e a gente vê que as pessoas que foram obedientes, que obedeceram, elas foram destravando os próximos níveis, né? Então,
é importante, né, a gente entender isso. É importante você entender que sem a obediência, você não vai chegar muito longe e você não vai chegar muito, né, estabelecido. Porque uma coisa é você chegar, outra coisa é você chegar sólido, né? É como aquela passagem que Jesus fala que não é o ímpio que ele usa, mas eu não sei se é o tolo, que constrói a sua casa sobre a areia. E quando vem o primeiro ventinho, derruba. Mas aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, sobre princípios sólidos, né, sendo trabalhado ali pela própria mão de Deus, vamos colocar assim. Seja bem-vinda, Tassi. Pela própria mão de Deus, esse chega mais sólido, esse chega mais consistente. Então ele cresce, ele avança, mas ele não se perde, ele não cai, não é qualquer ventinho que derruba ele. Uma grande empresa, presta atenção que eu vou te falar, uma grande empresa, um grande negócio, uma grande, sei lá, um grande ministério, o que você estiver construindo na sua vida, ele vai se tornar grande, ele pode se tornar grande, mas se não for dentro de princípios, dentro de valores, se você não estiver extremamente preparada, né, ou preparado para construir isso, o que vai acontecer? Qualquer ventinho derruba. Eu já vi pessoas caindo, mas assim, se a gente olha, né, pessoas caindo de lugares altos. Por quê? Por soberba, por orgulho, por vaidade, por ego. Então, se às vezes você tem isso, às vezes você vai precisar passar por alguns caminhos para que você melhore como ser humano. Para que você não corra o risco de tomar pedrada lá na frente e cair, né? Qualquer ventinho te derrubar. Seja bem-vindo, querida. Muito bom. Então, é óbvio, gente, que para tudo isso a gente tem que ser obediente, porque as coisas não acontecem no nosso tempo, né? E nós vamos falar disso. Então, primeiro ponto para você construir, você dar um salto para o próximo nível, obediência. Toda vez que você obedece a Deus, toda vez que você entende assim, se conecta e faz algo, mesmo não querendo fazer, você já está mudando de nível. Você só não está enxergando. É porque a gente quer o resultado, eu falei isso ontem com um amigo, né? Falei, você plantou a semente você plantou a semente agora, você já está querendo chupar laranja. Você não esperou nem um dia. Vai lá na terra, cava, planta, nem molha, nem molhou e já quer chupar laranja, né? Então, velho, não dá, não é assim que funciona, né? Então, só que, por que eu usei um salto para o próximo nível? Porque você, literalmente, você dá um salto, mas você não enxerga. Eu vou repetir. Você está crescendo muitas vezes, mas você não está enxergando que você está crescendo. E você precisa ter paciência, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é não duvidar, tenha fé. Então, olha só, a Bíblia vai dizer que se tiverdes fé, lá em Mateus, se tiverdes fé e não duvidardes, podereis ordenar a este monte, Jesus falando, ergue-te e lança-te ao mar, e assim acontecerá. A fé, gente, ela molda a realidade. A sua fé molda a sua realidade. O que você acredita verdadeiramente tende a se realizar. Eu estava vendo um vídeo de um rabino, recente agora, falando sobre a lei da atração e articulando isso com a Torá, né, que seria o Velho Testamento. E ele falando, a lei da atração e tal. E ele explicando, né, que ali no livro e tanto no filme é um pouco simplista, né, a forma como eles abordam. Por quê? Porque realmente, de fato, é mais ou menos daquela forma, né? Só que esquece que existe realmente um Criador, existe Deus e existe uma inteligência muito maior por trás. Que a partir do momento que a gente busca, a partir do momento que a gente começa a caminhar por princípios, que começa a ter intimidade, que começa a abdicar um pouco das suas vontades ali, né? Para poder estar mais conectado e tal. O que começa a acontecer? O próprio Deus ele te molda para que você resista às tentações, para que você resista, né, como eu posso te dizer, enfim, aos pensamentos que às vezes vai te atrapalhar a não ter fé, a não acreditar.
Que aí é o inimigo, né? Vai plantar semente, planta isso, planta aquilo. Ah, você é um fracassado, você é isso, você é aquilo. Então, com Deus, o que uma pessoa comum não faria, uma pessoa que tem fé, que busca a Deus de verdade, ela faz. Porque às vezes você tem um passado, você tem uma história, você não é tão, né, inteligente assim, você não estudou tanto e tal, mas com a graça e a misericórdia de Deus, você pode atingir lugares muito altos. Muito altos. Por quê? Porque automaticamente, claro, ele te ajuda a manter uma fé, ele te ajuda a acreditar mais. Quando a gente lê Salmos, a gente vê Davi direto, ele perdia a fé, a fé, não é que ele perdia a fé, né? Perdão. A fé abalava ali, ele ficava, sabe, meio questionador. Então, gente, quando você sabe aonde você quer chegar, quando você tem clareza, quando você tem um objetivo traçado, e você mantém isso, né, essa constância de propósito, como eu escrevi aqui, essa constância de propósito e esforço, a coisa tende a se realizar. Então a fé, né, é o segundo ponto. Então, não duvide. Se você duvidar, você não avança. Se você duvidar, você não avança. Então, quando você acredita verdadeiramente, você pode realizar quase qualquer coisa. Escuta o que eu estou te falando. Quase qualquer coisa. Se você tiver verdadeira e genuína, se você acreditar verdadeiramente naquilo, se você botar um projeto no papel e falar, eu vou realizar isso aqui, pode chover canivete, pode chover o que for, que eu vou realizar. Se você tiver isso, com a fé em Deus, com a fé, né, ali buscando, porque como eu disse, não é fácil, porque a gente se perde no meio do caminho, a gente acaba ficando enfraquecido, e aí vem, né, vamos colocar assim, um inimigo mesmo, para atuar na sua mente, para poder te desvirtuar, para falar que você não é capaz, para te falar que você não consegue, para falar que você é um infeliz da vida, que você não vai conquistar nada, porque aí ele vai puxar os seus traumas do passado, as coisas que te falaram. Então, para que você esteja blindado, e que isso não aconteça, é importante você ter fé. Porque quando você está conectado 100% ali, né, e Deus tá como um pai mesmo cuidando do filho, ele acaba limpando um pouco essa maluquice da nossa cabeça. E aí você consegue manter o seu foco firme. Você consegue falar assim, cara, eu vou construir uma empresa, E você mantém aquilo ali, né? E cara, não tem como, se você mantiver uma coisa, acreditar naquilo verdadeiramente, trabalhar naquilo por anos, que aí nós vamos falar do terceiro ponto da live aqui, tá? Para poder encerrar. Mas se você não desanimar, se você não parar, se você continuar, se você persistir, a tendência daquilo acontecer é muito grande. A chance daquilo acontecer é gigantesca. Para não falar 100%. Então, se a sua vontade estiver um pouco alinhada com a vontade de Deus, você se permanecer, se você realmente acreditar, se você tá ali, irmão, a coisa uma hora vira. Agora, sabe qual que é o maior problema das pessoas? É que elas não sabem para onde estão caminhando. Elas não sabem para onde estão indo. Elas estão à deriva. Elas estão simplesmente flutuando no mar da vida. Você já viu aquela pessoa entra na canoa, nem leme tem? Ela entra na canoa lá e fica lá no meio do mar lá. Tem gente que está assim, por quê? Porque não tem um leme, não tem uma bússola. O que acontece? Você vai ficar lá no meio do mar. Aí vai ser comido por uma baleia, por um tubarão, né? Então, meu amigo, pega uma bússola, né? Primeiro ponto, para onde eu estou indo aqui? Para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Tá, legal, tracei aqui. E agora? Pega o seu leme e vai remar, irmão. E só continua. E vai, ó, tô indo para cá, ó, é isso aqui. Agora, se você não sabe nem para onde você está indo, como é que você quer ter fé? E acreditar? Olha o que Hebreus fala. Que, né, deixa eu ver se eu anotei aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ok? E a prova das coisas que não se veem. Você não vê, mas você acredita. Isso é a fé, ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto vai dizer que, logo depois, que sem fé é impossível agradar a Deus.
Porque como é que você vai agradar aquilo que você não enxerga, que você não acredita? Como é que você, né, quer agradar a Deus se você não acredita, você não, né? Você não agrada aquilo que você não acredita. Você não tem como. Então, gente, trace um objetivo, constância de propósito e esforço, mantenha-se focado naquele objetivo. Às vezes, presta atenção, o seu próximo nível, ele já está acontecendo. É isso que eu quero mostrar para vocês hoje. A casa de Potifar para José foi o próximo nível, por mais que ele estava lá preso, como escravo. Mas era um próximo nível de onde ele veio. Às vezes você está olhando só onde você quer chegar, mas você esqueceu de onde você saiu. Aí você fica, o meu, né, eu ser multimilionário, não sei o quê. Cara, é passo a passo, irmão. Calma, relaxa. Olha de onde você veio, olha o que você tem hoje. Olha o que você conquistou. Será que você não está melhor do que ontem? Então, primeiro ponto, take it easy. E aí nós vamos entrar. E aí, só para finalizar, uma frase que eu anotei aqui, que é maravilhosa, que é: quão grande seria o seu sonho se você tivesse a convicção de que ele se realizaria? Qual seria o tamanho do seu sonho se você tivesse convicção de que ele iria se realizar? Isso é a fé. É você entender, cara, eu vou sonhar aqui e isso aqui vai se concretizar na minha vida. Não é pra sonhar coisa maluca não, gente. Não é maluquice, não é doideira não também, pelo amor de Deus, né? Não é, eu vou ter 100 bilhões de dólares na minha conta. Aí realmente fica complicado. Mas, basicamente, se você sonhar 99% das coisas, né? Você pode realizar. E não sou eu que estou falando, não, tá, gente? É a Bíblia que fala isso. Jesus fala isso de várias formas, tá? Então, se você crerdes e não duvidardes, se você crer, irmão, presta atenção que eu vou te falar, e não duvidar, você pode mandar um monte se levantar e se jogar no mar. Você pode transfigurar a matéria. Você pode fazer coisa que você nem imagina. Isso é o poder da fé. Mas enfim. E aí, pra gente poder já começar encerrando o terceiro ponto da live de hoje, o primeiro é obediência. Então, a obediência, ela destrava o seu próximo nível. Quando você é obediente a Deus, quando você entende o tempo de todas as coisas, que existe um tempo, né, certo para todas as coisas, e você obedece a Deus, quando você se sacrifica para obedecer em prol, né, da vontade dele, a obediência te coloca no caminho. Então, ela vai destravando o seu destino. Por mais que você não enxergue, como eu falei, a coisa já está acontecendo. Tira o olho do fruto, tá? É porque a gente quer só o fruto. Se você ficar só focado no fruto, eu quero colher. Cara, você não está entendendo que você precisa plantar uma semente, você precisa regar uma semente, você precisa esperar a semente germinar, você precisa esperar crescer, para depois você ir lá colher o fruto. Né? E aí vem o terceiro ponto de hoje, que é o quê? Amor e paciência. Por que amor e paciência numa live que a gente está falando de um salto para o próximo nível? Por quê? Porque a maioria das pessoas não avançam porque não tem paciência. A maioria das pessoas não avançam porque desistem no meio do caminho por falta de paciência. A maioria das pessoas, elas não conseguem atingir os seus objetivos porque não tem paciência e consistência e perseverança. Elas não perseveram. Primeira coisinha muda de ideia, primeira coisinha muda de caminho, primeira coisinha, ela não consegue pegar algo por 5, 6, 7, 8, 10 anos e ficar ali fazendo até aquilo se tornar realidade na vida dela. E aí, quem pula de galho em galho, né, acaba não conquistando nada. Então, o seu próximo nível ele está escondido por trás da paciência. E aí nós vamos falar do porquê do amor. Porque o amor ele é importante da paciência. Porque a gente precisa amar, gente, as nossas circunstâncias. A gente precisa amar verdadeiramente a vida e aonde Deus nos colocou. Com amor, a gente cura quase todas as coisas, né? Eu posso falar que cura todas as coisas. Quando você tem amor com a sua vida, quando você tem amor à sua jornada, à sua biografia, a sua história é um livro, irmão, que está sendo escrita. A sua história é um livro que está sendo escrita. Tenha paciência.
Não queira avançar para o final do livro, não. E aí, o que acontece? A pressa, ela atrapalha o propósito, né? Ela atrapalha, na verdade, a promessa, vamos colocar assim. Então, muitas vezes Deus tem algo para você que, né, que você nem imagina. E você acaba trocando os pés pelas mãos porque você não quis esperar. Você imagina se, né, poxa, se José tivesse tretado com Deus. Eu gosto muito da história de José, eu sempre cito José aqui porque eu me identifico muito, tá? Mas José, ele foi preso sem fazer absolutamente nada. A mulher de Potifar falou que ele tentou agarrar ela, que tentou estrupar ela. E aí, olha só, ele é preso. E você imagina se na prisão ele tivesse tretado com Deus, se ele tivesse perdido a paciência, ele tivesse, né? Mas eu vejo a Bíblia falando assim, Deus era com José, e Deus era com José, e Deus era com José. E aonde José colocava os pés, ele prosperava. Para José viver isso, gente, ele... Aí, Lucão, ó. Para José viver isso, olha que interessante. Ele tinha que ter fé. Ele tinha que permanecer, ele tinha que ter paciência, porque ele tem um sonho aos 17 anos. Ele tinha um sonho de que a família estava se prostrando a ele. De que ele tinha uma posição de liderança muito grande. Ele teve esse sonho. Agora, imagina um sonho da forma como foi, dele chegar e contar daquela forma, né? Ah, para os irmãos, todo desesperado porque eu tive esse sonho e tal, tal, eu ouvi isso aqui, na inocência dele, né, de jovem. Aí você imagina, o cara, depois de anos, ele ficou na casa de Potifar, depois ele é preso, aí ele fica na prisão. Aí eu não vejo a Bíblia falando que José ficava lá questionando, ficava reclamando, ficou murmurando, Ele só entendia, se eu tô aqui é porque tem um objetivo, se eu tô aqui é porque tem um propósito, eu tenho que viver isso aqui. E foi ali que ele foi lapidado para se tornar governador. Por isso que eu falo, o propósito de José não começa quando ele é, né, eleito governador do Egito por Faraó. Começa bem antes, porque foi onde ele foi lapidado. E sem a lapidação não existe o fruto, não existe o resultado. Então o seu processo de lapidação, ele já é um próximo nível. Comece a enxergar o seu processo como o próximo nível. Aí eu vou trazer a parábola do bambu chinês, que eu adoro. Que você planta ali a sementinha, você rega durante 5 anos, o bambu não sai do chão. Mas depois de 5 anos, ele chega a crescer 1,30 m no dia. Ele chega a atingir 30 metros de altura. Em, sei lá, 1 mês, 2 meses. Por quê, Mateus? Porque o bambu, enquanto ele 5 anos sem sair da terra, ele estava crescendo para baixo. Ele estava criando a sua estrutura, né, uma solidez ali. E aí, a partir do momento que aquele bambu começa a sair, ele tem solidez, ele tem estrutura. Então ele cresce e avança muito rápido, ele vai pá, 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 pá. Foi José, pô. Por que José se tornou governador do Egito do dia para a noite? Você acha que ele era incapaz? Porque na hora que o faraó manda chamar ele, ele faz a barba, arruma o cabelo, ele já tipo assim, irmão, chegou minha hora, agora não tem para ninguém não. Porque ele se preparou, porque ele permaneceu, ele ficou lá. Agora, se você ficar achando que o seu próximo nível é colher o resultado, você vai pular de galho em galho. Porque talvez o seu próximo nível não seja colher o resultado, seja aprofundar, trabalhar em você. Talvez seja estudar, talvez seja, seja começar um negócio. E aí, todo empresário, que se tem empresário, o Lucas sabe também, se o Lucas estiver aí na live ainda, sabe que quando você abre um negócio, demora tempos para você ter um resultado, pô. Ninguém se torna um mega empresário da noite pro dia, são anos. E tudo bem. Você tá vivendo a jornada, pô. Agora você fica se comparando com a galera do Instagram. Você fica se comparando com um coleguinha que teve resultado com 19 anos. Aí o que acontece? O seu próximo nível, ele não acontece. Porque você fica estagnado, fantasiando um monte de minhoca na sua cabeça, um monte de loucura.
e não atinge nada. E fica correndo atrás do vento. Então presta atenção no que eu vou te falar. Entenda o tempo das coisas. Tenha paciência, tenha amor com a sua vida. Olhe para a sua vida com mais amor. Não fica desesperado não, irmão. Mas agora, vamos lá, né? Para você entender. A paciência não quer dizer passividade. Ser paciente não quer dizer ser passivo. Eu vou repetir. Ser paciente não é ser passivo. Então eu te garanto que ali, nas adversidades, nos processos que os grandes heróis da fé viveram, eles não estavam em passividade. Se é para estudar, irmão, é para estudar. Se a sua fase agora é estudar para um cursinho, você vai meter a cara, vai estudar 8, 10 horas por dia. Você vai se comprometer com essa fase da sua vida. Você vai ser comprometido com aquilo que Deus espera de você para o momento. Não é para você querer fazer, né, não é para você querer fazer aquilo, né, que Deus tá te mostrando. Se José talvez quisesse, né, que a família dele se prostrasse, sem estar preparado, ia dar algum BO, ia dar algum problema. Mas aí o que eu acho mais lindo na história de José é o quê? Que depois que os irmãos traem ele, vendem ele, tal e tudo mais, ele recebe os irmãos e honra os irmãos e ama os irmãos e prepara banquete e chora junto e dá terra e faz tudo, ele honra. Por quê? Porque ele tinha sido preparado. O caráter dele já era um caráter de um grande homem. E talvez se ele tivesse atingido grandes resultados, se ele tivesse atingido uma posição de liderança, quando ele ainda não estava preparado, é óbvio que não ia ser bom para ele. Porque ele poderia estar, enfim, amargurado ainda, cheio de ferida, né? Então antes de Deus te levantar, Ele vai te tratar. Esse é o primeiro ponto, você tem que entender na caminhada com Deus. Porque Deus não levanta ninguém ferido. Eu vou repetir. Deus não levanta ninguém ferido. Se é Deus que está te levantando, irmão, Ele vai te curar. Para você levantar curado, para você se levantar bem, para você se levantar, né, com a capacidade de gerir grandes coisas, de frutificar na vida de muitas pessoas. Se o seu ministério, se o seu chamado é empresarial, a sua empresa vai gerar fruto na vida de muitas pessoas. Você vai conseguir gerar muito emprego, você vai conseguir pagar muito imposto, você vai conseguir, né, movimentar a economia de uma certa forma. Se o seu chamado é sacerdotal, se você foi, né, chamado a ser um sacerdote, a sua igreja não vai ser qualquer igreja. A sua igreja vai ser uma baita de uma igreja, vai crescer, vai avançar, vai prosperar. Por quê? Porque você está curado, porque você está, né, você está sólido, você está estruturado para poder suportar coisas grandes. Então, é óbvio que até a gente chegar nesse ponto, existe uma escada. E cada degrau é um salto que a gente dá. Por que eu falei um salto para o próximo nível? Porque o próximo nível, ele está aí. Talvez é um livro que você precisa ler. Talvez é um curso que você precisa fazer. Talvez é, sei lá, a inscrição numa faculdade. Talvez é abrir um CNPJ. Talvez é comprar um domínio de um site, como eu disse aqui. Qual que é o seu próximo site, ou o seu próximo passo? O que você pode fazer, né, hoje para poder caminhar em direção ao seu futuro? Caminhar em direção ao seu propósito? O que você pode fazer hoje? É isso que eu quero saber. Porque se você ficar olhando, eu vou abrir vou fundar uma, sei lá, uma Apple da vida. Aí, irmão, não vai, porque está muito longe, está muito distante. O próximo nível é o próximo. Ele está próximo de você. Eu vou repetir, o próximo nível está próximo de você. O que você pode fazer hoje? O que te cabe hoje? Sabe? Então é isso, né? Entenda, gente, o tempo de plantar é tempo de plantar. A maioria de nós talvez ainda esteja no tempo de plantio aqui pra gente. A gente sempre vai estar, essa é a verdade, tá? Em Deus a gente sempre vai estar. Mas entenda o que você tem que plantar hoje, o que dá pra você fazer hoje pra você, né, colher os frutos muito em breve. Ok, família? Então, é isso. Quão grande seria o seu sonho
se você tivesse 100% de certeza que ele se realizaria? Anota aí. Qual que seria o seu sonho? Se você tivesse a convicção. Tenha fé. Vamos lá. Primeiro, né? Voltando agora para a gente recapitular. 3 pontos da live de hoje. Primeiro, obediência. Seja obediente. Abraão vai para um nível assustador de intimidade com Deus quando ele toma uma decisão de ser obediente, talvez na situação mais adversa da vida dele, que era sacrificar o próprio filho. Aquilo foi um teste que Deus mandou para ele, para ver se ele realmente tinha fé. Então a obediência, ela vai destravar o seu próximo nível. Seja obediente sempre a Deus. Não interessa se você não está enxergando, se você não entende, só vai. Segundo ponto, fé. Com a fé, né, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, você não conquista, você vai ficar à deriva na vida. Se você não acreditar verdadeiramente naquilo que você se propuser a fazer, você vai ficar perdido. Então, como que você conquista algo que você não deseja? Me responde. Como que você conquista algo que você não deseja, que você não acredita ser possível? Não tem como. Porque tudo que existe, gente, na face da Terra, eu tô segurando aqui, tem um suporte de celular aqui. Isso aqui foi criado por alguém. Esse iPhone foi criado por alguém, começou tudo com uma ideia, um simples pensamento. Um desejo de fazer algo diferente, um desejo de melhorar uma situação. Se você não acredita, você não avança. Tá? E o terceiro ponto, tenha paciência e amor, né? Dedique-se por um longo período de tempo. Uma faculdade demora 5 anos para você, poxa, adquirir uma certa expertise, vamos colocar assim, né? Teórica até, né? Porque ainda você vai ter que ir pro mercado e tal, mas são 5 anos. Não queira transformações da noite pro dia. Não queira, sabe, mudar a sua vida completamente da noite pro dia. Não é assim que funciona. Mas você vai mudar a sua vida. Presta atenção. Você vai mudar completamente a sua vida. Se você mudar um pouquinho todo dia. Se você tomar decisões de saltar para o próximo nível. Se você tomar a decisão de buscar, né, o próximo passo. Dar o próximo passo. Tá bom? Então é isso, família. Muito bom. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Que seja um dia abençoado aí para vocês. E a gente, em breve, né? Eu não estou fazendo mais lives diárias, mas a gente vai fazer algumas lives pontuais. E a gente está preparando um evento online aí pro mês de março. Pro mês de março. Então, já fiquem aí mais ou menos avisados que mês de março a gente vai ter um evento porrada aí, que vai ser transformador na sua vida. Tá bom? Então, que Deus abençoe e um abraço.